Seja bem-vindo à aula de proporção do curso de Matemática para Concursos. Eu sou o professor Tiago Gomes. O objetivo desta aula é compreender o conceito de proporção, identificar proporções como igualdade de duas razões. Por definição, uma proporção é a igualdade entre duas razões, onde nós fazemos a leitura da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Seria essas duas proporções como uma igualdade. Na proporção, nós temos também os extremos, que no caso aqui é representado pelo A e pelo D. Aqui é uma representação. Aqui seria outro tipo de representação, mas mantém a ideia de extremos, pois está um numa ponta e o outro na outra ponta. E é muito mais fácil entender porque foi dado o nome de extremos aqui. E essa parte interna é chamada de meios, que é justamente a parte que fica no centro da proporção. Então aqui nós temos os extremos e os meios nas duas representações, para que fique bem claro. Propriedades fundamentais das proporções. Então nós temos aí a propriedade fundamental que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós vimos muito isso aqui em matemática. Multiplique os meios pelos extremos para determinar o valor de x. Aqui nós temos dois exemplos, onde um é uma proporção e o outro não é. Nós vemos aqui que 4 vezes 21 é equivalente a 7 vezes 12. E isso é considerado uma proporção. Agora aqui, onde eu tenho 3 vezes 40, não é igual a 8 vezes 12. Se a gente multiplicar aqui 3 vezes 40, vamos multiplicar. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12. Então temos aqui desse lado 120 é diferente de 8 vezes 12. Vamos multiplicar para encontrar o valor. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Então, é diferente de 96. Isso não é uma proporção. Após essa aula, eu disponibilizarei questões resolvidas sobre proporção para que você fixe bem o conteúdo. E também, nas provas resolvidas, sempre colocarei as questões que são de proporção para que você saiba. Determine o termo que falta em cada uma das proporções. Então, no caso aqui, você tem a maneira mais simples é ver quanto que aumentou aqui, né? No caso aqui teve um aumento de 2 para 6, o 2 foi multiplicado 3 vezes, 2 vezes 3, 6. Logo, o número de baixo do denominador você vai multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. O fator que está faltando aqui é 9. Aqui você tem 5, chegou em 25, então ele multiplicou por 5. 5 vezes 5, 25. Só que ele quer o retorno. Então aqui esse número que você tem, o 20, você vai dividir por 5. 20 dividido por 5 dá 4, para que essas frações sejam, essas proporções sejam equivalentes. No item 2, a idade de Rui está para a do avô, assim como o 2 está para 9. Então aqui ele já te dá a proporção. Essa é uma questão com mais cara de prova de concurso. Então eu tenho aqui 2 está para 9, onde 2 é a idade de Rui. Então o fator de proporcionalidade no caso. E a parte de baixo seria o avô. Você pode até escrever assim, Rui, avô, para que você saiba quem é que ele vai dar. Para que você resolva, ele ou vai dar a idade do avô ou a idade de Rui. Rui tem 12 anos, então ele deu a idade de Rui. Nesse caso aqui, é interessante que você use aquela propriedade de meios pelos extremos. Então, 2 vezes x vai ser igual a 9 vezes 12. X, aí um grande truque nas questões de concurso é você não multiplicar aqui direto. Você passa o 2 dividindo. Então, e olha se o 9 dá para dividir por 2 ou o 12 dá para dividir por 2. No caso aqui vai ser 9 vezes 6. Quanto que é 9 vezes 6? 54. Vale a pena você que está fazendo os seus estudos para uma prova de concurso, uma vez por dia, fazer a tabuada, até que você tenha segurança para fazer essas contas de cabeça. Essa é uma dica de ouro. Você consegue fazer essa tabuada em mais ou menos 10 minutos. 10 minutos do teu estudo vai te dar um retorno muito grande com relação à resolução de cálculos mentais. Também na parte de razão e proporção, porque aqui elas se fundem, você vai ter a parte de escala. Onde escala você vai ter o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Na prática, nós temos aqui o seguinte: aqui eu tenho o desenho de um trem, sendo com escalas diferentes. Um para 87, um para 160 e um para 220.
onde aqui eu tenho a escala, onde diz o seguinte: a cada 1 centímetro que você mede aqui no papel, eu desenho, equivale a 160 centímetros da realidade. Então, se você medir 10 centímetros, você vai ter 10 vezes 160. Se você medir 100 centímetros, vai ser 100 vezes 160, para que você tenha a proporção real. Então, no caso aqui, você tem que proporção? Você tem 1 para 160, onde o 1 é o desenho e o 160 é a realidade. Escala é uma razão entre as medidas de um desenho e as que lhes correspondem na realidade. Isso aqui sempre cai em concurso, questões de escala, e nós vamos ver questões desse tipo na aula de resoluções de exercícios sobre proporção. Aqui eu tenho um exemplo. Temos aqui que numa questão de proporção é dada as unidades que você tem. Se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, então eu tenho 8 unidades. E aqui para cima eu tenho 6, para que você possa fazer o teu cálculo. Exemplos de proporção: base menor do barco azul, base menor do barco vermelho. Então, barco azul, né? Nós temos aqui 2 e aqui nós temos 4. Então, temos 2 dividido para 4. Aqui eu tenho 2 quadradinhos e aqui eu tenho 4. Essa seria a proporção. Base maior do barco azul e base maior do barco vermelho. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Seria? Vamos só conferir aqui. Base maior do barco azul. Opa, desculpa, vamos corrigir. Temos aqui 4. 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 8. Então seria 4 para 8. Tá certinho aqui no slide. A altura do barco azul, a altura do barco vermelho. Então temos aqui a altura do barco azul, que seria essa, com mais esse e com esse, né? Aqui seria a altura total. Caso 1, 2, 3. E a altura do barco vermelho, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 para 6. Então essas seriam as proporções. Você pode simplificar todas elas. Aqui está 1 para meio, 1 meio. A simplificação. Então, o que significa esse 1 meio? Fazendo todas as considerações, esse barco aqui indica que é a metade desse vermelho. Então, esse 1 meio que você está encontrando, ele está dizendo isso, que esse aqui é o dobro do azul. Essa seria as considerações sobre o que nós encontramos. Se você encontrou a razão barra proporção de 1 meio, o que significa esse 1 meio? Significa que esse cara aqui, o barquinho azul, é a metade do vermelho. Ou que o vermelho é o dobro do azul. Essa foi a nossa aula sobre proporção. Eu vejo você na próxima aula, que é a aula de exercício, para que você fixe bem esse conteúdo do nosso curso de matemática para concursos. Eu sou o professor Tiago Gomes, te vejo lá.